Boa noite a todos. Já são aproximadamente 19h14. Nós precisamos começar a nossa aula, tá bom? Eu já avisei com antecedência para os meninos, para todo mundo se organizar desde as 18 horas, mas a gente tem um conteúdo, o conteúdo ele precisa, né, ser compartilhado, ser dado. Tudo bem? Hoje, o conteúdo da nossa aula vai ser. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. O conteúdo da nossa aula vai ser sobre luta manicomial. Eu quero deixar essa aula bem dinâmica, além sim, uma. Opa! Além de ser uma aula, né, quero que haja uma troca de informação, tá? Eu quero que vocês participem. Também coloquei um vídeo para a gente assistir, né? Um vídeo assim, ele é bem triste, tudo que remete à psiquiatria, reforma psiquiátrica, luta antimanicomial, são temas bem densos e bem tristes de serem abordados, né? Pelo menos eu acho. Mas eles são de suma importância para que esse debate ele não morra, né? E isso não deixe de ser evidenciado no processo saúde e doença, tá? Principalmente no contexto da enfermagem. Por que no contexto da enfermagem, Natércia? Porque há muito tempo esse tema de psiquiatria e enfermagem ele ficou um pouco abafado, né? Mas hoje nós temos também discutido muito os aspectos da saúde mental e como podemos melhorar a nossa assistência, tá? Oi, Giovana. Ai, ai. Oi, querida. Tudo bem, querida? Boa noite. Noite. Eu fico só curtindo teus status lá com as comidas, morrendo de inveja. Ai, meu Deus. Meu, não, professora, é a Carol. Não, tô sim, né? Eu tô contigo que eu falo. Não, meu, não. Tá É, confundindo? não, menina. Tu tem mania de querer me deixar doida. Mania. Mania. O que eu falo? Ó, tu vai ver quando eu te ver pessoalmente, tu me paga. Tá bom. Tchau. Ai, ai. Gente, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui um pouco a minha câmera. Aí, às vezes eu tenho dificuldade, vou mentir não, de mexer nesse meeting, só some as coisas aqui pra mim. Achei aqui. Então, hoje eu coloquei até um brinco. Tô com a mesma roupa a semana inteira. Ai, que fase. Gente, é o seguinte, então a nossa aula hoje vai ser de luta manicomial, vou compartilhar aqui a imagem com vocês, tá? É um tema bem atual, eu coloquei aqui alguns recortes, liberei a aula mais cedo, para que vocês dessem uma lida e a gente conseguisse discutir nossa aula da melhor maneira, tá? E, além disso, tem sido um tema bem atual, deixei um recorte de uma reportagem hoje que entrou muito em discussão, né, a respeito do corte de alguns serviços na área da psiquiatria, né, que já foi promulgado lá na luta antimanicomial. E aí, para a gente discutir, eu quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Compartilhar a tela. Aqui. Então, aqui a gente vem abordar um pouco da luta antimanicomial, como o próprio nome vocês podem ver, né? É uma luta, foi um processo histórico, onde se envolveu, foram envolvidos nesse processo histórico, não só os profissionais da área da saúde, né? Bem como outros profissionais também. Então, em suma, a luta antimanicomial é uma luta contra os manicômios, né? Lembram das nossas primeiras aulas da reforma psiquiátrica, dos modelos hospitalocêntricos?
dos modelos hospitalocêntricos. Então, a luta antimanicomial, ela veio nesse sentido, né? Romper, quebrar alguns paradigmas e tentar lutar por condições melhores. Alguma dúvida até então? Meninos? Não, Não, Tá bom. tranquilo, Pro. Então tá. Eu só queria falar um pouco, ler, na verdade, uma coisa para vocês que eu achei interessante durante o meu estudo, minha atualização para essa aula, de um livro, não sei se vocês já ouviram falar desse livro aqui. Ele é para concurso. E aí, ele aborda alguns temas históricos, e aí eu acho interessante falar um pouco de história, sabe? Principalmente quando a gente trabalha com SUS, trabalha com psiquiatria, reforma psiquiátrica, e ele vem dizendo assim pra gente, né? Porque a luta antimanicomial, ela tá dentro dessa reforma psiquiátrica também. Então ele diz pra gente que a luta antimanicomial, ela é um processo histórico-político, onde foram envolvidos atores, instituições e forças de diferentes origens e que incidem em territórios diversos, seja no âmbito do governo federal, estadual e municipal e das universidades, nos mercados de serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mentais e seus familiares, nos movimentos sociais, no território do imaginário social e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais. É no cotidiano da vida, das instituições, dos serviços, das relações interpessoais que o processo de reforma psiquiátrica avança, seja ele por meio de impasses, tensões ou conflitos e desafios. Então, o que eu quero levantar e compartilhar um pouco com essa fala? Que isso é uma luta de todos, né? Não é uma luta só dos profissionais da área da saúde, dos familiares, tem que ser uma luta de todos. A luta para você melhorar a saúde tem que ser uma luta de todos, senão a gente nunca vai melhorar, né? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho, né, esse assunto, o que era a luta antimanicomial. Então, o que foi, assim, eu já abordei, acabei já falando para vocês o que foi a luta antimanicomial, mas a priori, por meio de definição, o que foi esse grande movimento, né? Foi um movimento que se caracterizou pela luta dos direitos das pessoas com sofrimento mental, que eram extremamente desassistidas. Aí vocês me perguntam, Natália, se isso mudou? Mudou um pouco, né? Para ser bem sincera, a vida real mudou um pouquinho, né? A gente ainda tem muita lacuna, o serviço deixa muito a desejar. Essas pessoas, sim, elas continuam sendo desassistidas, mas o passado foi bem pior. Vocês lembram daquele documentário que nós assistimos, o Holocausto Brasileiro, né? Então, imagina só aquilo ali, né? Então, foi naquele sentido que as coisas aconteciam. Então, dentro da luta antimanicomial, está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa, deixar ela à margem, tá? E em nome de pretensos tratamentos, ideias baseadas apenas nos preconceitos que cercam a doença mental. Aí aqui eu deixei uma pausa, né? E coloquei uma seta. Lembram da eletroconvulsoterapia? Pausa na aula para discutirmos isso. Eu deixei dentro do TBL de vocês, foi mesmo uma pergunta para avaliar o senso crítico, uma pergunta questionadora, para que vocês buscassem, e a partir disso a gente conseguisse também discutir aqui dentro dessa aula, tá? Então, voltando lá para o nosso TBL, que ele pode se encaixar muito bem no que a gente está trabalhando aqui hoje, nessa aula de hoje, eu queria que vocês falassem para mim, abrissem o microfone e falassem o que é eletroconvulsoterapia, o que vocês acharam a partir do que vocês buscaram na literatura. A eletroconvulsoterapia para resumir, né? É o tratamento de pessoas com uma ansiedade
através de choques no cérebro mesmo, né? Choques que vão ser eletrodos que vão ser colocados, né, na cabeça da pessoa e induzido o choque. Atualmente eles têm, como é que eu posso falar? Eles têm todo o preparo, eles verificam, eles fazem exames, ver a questão até a questão do coração mesmo da pessoa, faz todo tipo de exame. E tem anestesia. Antigamente, como a gente viu no filme, né, a realidade não era essa. Né? Eles faziam você mesmo checar se a pessoa não tem uma contraindicação, alguma doença que pode acarretar na morte, e faziam até a pessoa desmaiar. Então, em relação àquela época, eu coloquei que eu era contra, né? Porque não tinha uma preparação, um estudo, não sabia se era eficaz, né? Diferente de hoje que já tem alguns estudos que falam, né, que podem ser eficazes sim, mas tem que ter toda a verificação de exames e tal. Exatamente, né? É perfeito, Natasha, é isso mesmo, né? Imagina só, se a gente é falho em alguns pontos hoje em dia, imagina uns anos atrás. Aí imagina na psiquiatria, né? Que é uma área onde poucas pessoas viajam, trabalham, se aventuram. Porque é uma área extremamente difícil a psiquiatria, imagina só, entender algumas subjetividades, né, entender alguns processos do cérebro, né, que é uma máquina que você não consegue desvendar, extremamente complexa. Então, é exatamente isso, a eletroconvulsoterapia era muito deletéria, muito danosa, muito traumatizante para aqueles pacientes. A gente vai ver alguns depoimentos reais, assim, através de vídeos antigos, que a gente vai passar nessa aula de hoje, para ver o quanto eles ficavam traumatizados, e isso às vezes piorava o quadro do paciente, né? Então, a gente vê nesse sentido de tentar melhorar, de tentar trabalhar, de tentar evitar piores sequelas para esses pacientes que já são tão lesados. Gente, tá tudo bem, eu tô falando rápido, devagar demais. Tá dando para compreender? Então, cadê? Eu vou grifar aqui para vocês, tá? O conceito, porque na prova eu vou pedir esse conceito aqui, tá? Então, de antemão já vou deixar grifado. Ó, grifei aqui. O que que é a luta antimanicomial? Qual era a ideia disso tudo, né? Lutar pelos direitos das pessoas com sofrimento mental, lutar pelos direitos dos nossos pacientes psiquiátricos, né? Que eles tivessem direito e nós quebrássemos essa barreira de isolar o paciente, de utilizar tratamentos assim absurdos que vocês vão ver nas imagens mais para frente, tá? E tentar quebrar essa barreira do preconceito, do medo. Eu acredito que hoje já quebrou um pouquinho, né? Eu acho que com o advento da tecnologia, da informação, quando ela não vem de forma errada, ela ajuda a gente a entender determinados conceitos. Então, isso aqui, vocês estão vendo essa imagem? Meninos? Sim, sim. Sim, Então, Pro. essa imagem aqui, deixa eu voltar aqui para mim. Ai, cadê? Essa imagem aqui é uma imagem real, tá? É uma imagem real dos hospitais psiquiátricos antigamente, onde os pacientes ficavam à margem, à míngua, amontoados. Vocês estão vendo que eles ficavam deitados? Eles ficavam literalmente presos, gente, tá? Presos nos hospitais, colônias, assim, bem distante dos grandes centros. Então, isso aqui é uma realidade que vocês estão vendo. É por isso que as pessoas lutaram e lutam e defendem essa bandeira, né, da luta antimanicomial, que às vezes não é tão discutida entre a gente, tá? Isso aqui é outro contexto dos hospitais, os pacientes ficavam assim, tá bom? Desassistidos, tá? Isso são imagens reais, tá? E aí, ó, eu deixei um recorte de um jornal aqui,
de uma reportagem que eu achei bem interessante. Ela é uma reportagem antiga, ela é de 2016, mas ela não deixa de ser importante, tá? Onde ela destaca o quê? Por que que eu quis deixar esse recorte dessa reportagem? Porque a vida é real, mostrar para vocês o que que acontece, tá bom? Então ele vem ressaltando aqui pra gente, dizendo, olha, há casos de pessoas que estão há mais tempo internadas nesses manicômios do que foram presas, se fosse penalmente responsáveis. Aí ele vem falando aqui, ah, ainda nessa semana, pedindo providências contra o Brasil, por ainda manter pessoas internadas em manicômios judiciais, tá? No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, há pelo menos 150 pessoas em 2 unidades, o Hospital Penitenciário Henrique Roxo, e aí, tá, voltando aqui, por que que eu coloquei esse recorte? Dessa de manter esses pacientes presos, né? É porque eu acho que pelo andar da carruagem, vocês já viram durante a nossa disciplina que os pacientes psiquiátricos, eles não respondem por si, né? Além disso, você tem que assistir essa pessoa de uma forma diferente. Ela não é como eu, como você, como vocês que estão aí, né? Ela requer uma atenção, uma metodologia, um atendimento, um suporte totalmente diferente, tá? E esse recorte dessa reportagem lá de 2016, né, que já haviam sido questionados alguns aspectos, ele vai ele vai ele vai se correlacionar com o recorte de uma reportagem que eu vou também mostrar para vocês, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, isso aqui eram imagens verídicas, tá bom? Isso acontecia. E aí a gente tem um grande estudioso da área da psiquiatria, tá? E ele cita o que pra gente? Eles são mais maltratados do que os criminosos. Eu os vi nu ou vestidos de trapos, estirados no chão, defendidos da umidade do pavimento apenas por um pouco de palha. Eu os vi privados de ar para respirar, de água para matar a sede e das coisas indispensáveis à vida. Aí eu pergunto para vocês, isso são condições humanas de se viver, seja quem quer que seja? Tô esperando alguém abrir o microfone pra gente discutir a aula. Meninos? Gente, Prof, a gente percebe que eles passavam por condições desumanas mesmo, né? Porque o que era para ser um tratamento virava ali uma condição humilhante. Acho que a família desses pacientes, acho que muitas vezes nem sabia o que estava acontecendo. Porque como era algo isolado, algo meio que, como é que eu posso dizer? Algo meio que ali entre eles e os profissionais naquele lugar, a família muitas vezes eu acho que nem sabia do que estava acontecendo. E o paciente, como a senhora acabou de falar, ele quando ele tem as suas crises, ele fica fora de si. Então ele é um paciente ali vulnerável, ele não sabe o que está fazendo, se está certo, se está errado. exatamente, né? Uma pessoa extremamente vulnerável. Então, uma pessoa que não pode responder por si é uma pessoa vulnerável, gente. A gente sempre tem que ter em mente isso, tá? Então, isso não eram condições humanas para se viver, né? Isso é um absurdo. E aí, por exemplo, a gente tinha casos aqui que o paciente, naquela época, lá antes da luta antimanicomial, que os pacientes faziam lobotomia. Vocês já ouviram falar de lobotomia? Não, pro. Não? Uh-uh. Nem, assim, tipo assim, ó, nunca não conseguem associar lobotomia, lobo frontal, assim, e tal. Prof, eu Acredita? acho que a senhora já chegou a falar sobre lobotomia, Gente, que era lobotomia, pode falar, desculpa. retirada de uma parte do cérebro, né? Exatamente. Lobotomia, gente, ó, lembra só, mia, né, você faz uma secção, uma retirada, e lobotomia é uma retirada, tá bom? Realmente, uma retirada de uma parte, tá bom, do cérebro, tá? Ou você pode encontrar na literatura descrito como lobotomia
ou leucotomia, tá bom? Mas mais popular é lobotomia, onde existe ali uma retirada do fragmento do cérebro. Antigamente eles acreditavam que isso era um tipo de tratamento, tá bom? Anotaram aí? Já, prof. Tá bom. Então, isso era utilizado antigamente como um tipo de tratamento, tá bom? Para os nossos pacientes psiquiátricos. Aí, voltando aqui, por que eu estou apresentando isso tudo para vocês por meio de imagens e falando? Porque eu quero que vocês conheçam, saibam que existe, e para entender, assim, para a gente entender determinados fatos históricos, né, só eu falar assim, o que é a luta antimanicomial? A luta antimanicomial foi uma luta em defesa dos pacientes, onde se correlacionavam os tratamentos que não eram adequados, né, tirada dos pacientes dos hospitais, como se eles fossem presidiários. Então, porque às vezes, galera, o que acontece? É o processo histórico. A gente precisa entender o passado para entender algumas atitudes do futuro, então algumas atitudes que estão sendo contemporâneas. Então, a luta antimanicomial nada mais do que justa para defender algumas atrocidades que aconteciam no passado, né? Imagina só, alguém tá lá, você tem algum distúrbio psiquiátrico, alguém te faz uma secção, um tratamento cirúrgico, tirando fragmento do seu cérebro, acreditando que aquilo ali vai curar, né? Não, pelo amor de Deus, a gente tem que avançar, né? Então, aí o outro ponto que nós temos, as pessoas eram presas nas camas, como vocês podem observar na imagem, tá? Que mais? Elas eram, de fato, encarceradas, né, em jaulas. Além disso, tinha o tratamento de choque, tá? Triste isso, assim, há relatos horríveis em relação a esse tipo de tratamento. Os hospitais, eles eram super lotados, as pessoas eram amontoadas, não havia sanitização, não havia higiene, né? Essas pessoas eram totalmente desassistidas. E aí, quando eu volto na fala daquele estudioso da área da psiquiatria, lá no século passado, aí a gente volta até uns tempos desses atrás, né? Lá na década de 70, no final da década de 70, que não é tão longe, a gente vê que isso aqui estava um passo atrás da gente, né? Então, olha, do século passado e até um dia desses, né? Estávamos muito perto. Então, também acontecia nesses hospitais agressões físicas, tá? Os pacientes, eles eram agredidos, eles eram subnutridos. Nós tínhamos também experimentos eram realizados com esses pacientes, já que eles ficavam nos hospitais bem distantes, né? A família, às vezes, abandonava nos hospitais. E aí, essas pessoas eram utilizadas para experimentos. Havia precariedades no sistema, falta de limpeza, falta de sanitização. Vocês já ouviram falar naquele, meu Deus, Bicho de Sete Cabeças, aquele filme com o Rodrigo Santoro? Eu não, prof. Depois eu vou indicar para vocês. Eu quero indicar para vocês esse filme e eu quero indicar também para vocês um documentário bem legal, né? Só assim, fugindo um pouco da nossa aula. Que eu acredito que isso também entra no contexto de saúde mental, né, da nossa disciplina, e eu gostaria de compartilhar essa informação que eu aprendi hoje. É um documentário que fala sobre racismo, preconceito, né, uma moça que faz um experimento com algumas pessoas, é um pouco antigo, mas é super interessante, vocês vão, assim, evoluir muito se assistirem esse documentário, tá? Então, voltando aqui, a gente está falando ainda de um processo histórico, o que acontecia antigamente, né? Os pacientes eram presos e abandonados, eles ficavam despidos, gente, horrível, assim. Deus me livre. Só de pensar nisso me dá agonia, né? Então,
voltando aqui, entendemos o conceito do passado, entendemos o que aconteceu no passado para a gente ter o início e o start da luta antimanicomial. Então, com o advento da reforma psiquiátrica, tá lá no final da década de 70, como eu já disse anteriormente para vocês, né, e também no pleno processo de redemocratização aqui do Brasil, em 87, nós tivemos dois grandes marcos, tá? Importantes para a escolha do dia, que é o dia 18 de maio, que simboliza essa luta, tá? Que é a luta antimanicomial. Nós tivemos o Encontro dos Trabalhadores em Saúde Mental e a Conferência Nacional de Saúde Mental. Opa, voltou aqui. E aí, a nossa luta antimanicomial, como eu já falei anteriormente, só ressaltando, ela vem, tá, com o lema por uma sociedade sem manicômios. E diferentes categorias profissionais, associações de usuários e familiares, universidades, né, que são as instituições acadêmicas, representações políticas, seja no âmbito, nas diversas esferas do governo, tá? E outros segmentos da sociedade, elas questionaram o modelo clássico, né, que por sua vez é retrógrado, arcaico, que acontecia lá no passado, né, que era centrado em internações hospitalares, tá? Desses pacientes, né, os modelos hospitalocêntricos que nós falamos e já discutimos lá enquanto estávamos presencialmente nas nossas aulas, tá? E esses modelos hospitalocêntricos eram o quê? As internações dos hospitais psiquiátricos. Aí, com a luta antimanicomial, né, nós tivemos o quê? A denúncia de graves violações aos direitos humanos, tá, das pessoas com transtornos mentais, tá? Veio também propondo novas políticas de reorganização do modelo de atenção em saúde mental no Brasil, a partir de serviços abertos, comunitários e territorializados. Vocês lembram daquelas nossa aula de CAPS, dos CAPS? O que são CAPS? Vocês lembram ainda? CAPS são Centros de Atenção Psicossocial. Vou anotar aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo? Ó, CAPS. Depois eu vou passar atualizado para vocês, tá? Então, a gente vem propondo, né, com a luta antimanicomial, uma reorganização dos modelos políticos de atenção em saúde no Brasil, tá? A partir de serviços abertos, a livre demanda do paciente, ele já não pode mais ficar internado, né? Tem que ser um serviço de suporte. Além disso, visa o quê na TERS? Buscar a garantia e a cidadania dos usuários e seus familiares, né, que historicamente foram discriminados e excluídos da sociedade. Isso ainda acontece? Sim, acontece muito. Tá? Às vezes a própria família tem preconceito em relação ao familiar que tem algum transtorno psiquiátrico. Mas já foi pior e o que nós devemos é continuar lutando para melhorar isso, tá? A gente sempre tem que entender que a vida é luta e que a gente sempre tem que tentar buscar o melhor, tá? Porque estagnado a gente não pode parar, ou a gente não pode ficar. E assim como o processo que ocorreu lá na década de 70 do movimento da reforma sanitária, tá, que resultou na garantia constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado, através do nosso querido e lindo SUS, né, que nós utilizamos até hoje, veio o movimento também da reforma psiquiátrica, que resultou na aprovação da lei
10.216, tá? Se vocês clicarem aqui no link azulzinho que eu deixei, vocês vão ter acesso na íntegra, tá? Da lei chamada Lei Paulo Delgado, que tem como objetivo fazer o quê? Tratar da proteção, tá? Dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência, que é o modelo que nós utilizamos hoje, tá? Nós temos os CAPs, né, que são Centro de Atenção Psicossocial, onde nós temos uma coisa mais descentralizada, há uma oferta maior de terapias e serviço para os pacientes, eles não ficam trancados no modelo hospitalocêntrico, né, ocorre uma livre demanda para esses pacientes, e aí, né, com essa lei chamada, mais uma vez, eu repeti para vocês, a Lei Paulo Delgado, né, que faz o quê? Proteção e direito das pessoas com transtornos mentais. Esse marco estabeleceu nessa época, né, a responsabilidade do Estado, o desenvolvimento da política de saúde mental no Brasil, por meio do fechamento dos hospitais psiquiátricos, abertura de novos serviços comunitários, como que eu falei anteriormente para vocês, uma maior participação social, tá, no acompanhamento de sua implementação. Além disso, nós tivemos também, tá, um maior engajamento dos profissionais da saúde, maiores discussões, maior liberdade para poder estudar e entender o que era a luta antimanicomial. Existe, na Tércia, morreu por aí? Parou? Não, não parou, tá bom? Existem ainda assim políticas, grupos engajados, estudiosos, grupos técnicos estudando, lutando pela luta antimanicomial, tá bom? Para quebrar e melhorar mais ainda a assistência. Então, eu deixei aqui um breve encarte para vocês, né? A saúde, ela não se vende, né? E os pacientes psiquiátricos não se prendem, né? Então, por políticas públicas, sim, antimanicomiais. Então, a gente não tem que voltar para trás, gente. Lembra lá da década de 70, reforma psiquiátrica, né? Tudo que vem sendo lutado, pelo amor de Deus, tudo que vem sendo lutado, trabalhado, engajado e estudado para você ter um avanço, ele não pode retroceder. Né, como a gente tem visto atualmente em vários segmentos da nossa sociedade, no nosso país, o retrocesso de algumas coisas, e a gente não pode retroceder, né, isso é inadmissível. A ideia é que você avance. Então, eu deixo aqui, né, esse recorte como é que eu posso falar? Um recorte, né, onde a pessoa fala nenhum passo para trás, manicômio nunca mais. Você não pode prender esses pacientes em manicômios e deixar eles lá trancados, esquecidos, né, e à margem. Aí, eu deixei um recorte para vocês aqui de uma coisa que aconteceu, de uma reportagem, tá? Eu não tô querendo politizar nada, são fatos e são histórias. E eu acho que a função do professor é atualizar o aluno, né? E compartilhar o que ele sabe com o aluno. Então, no dia de hoje, 3/6/2020, atualmente a gente tem um general assumindo o cargo no Ministério da Saúde, e aí, o que acontece, né? Tanta luta de tantas outras pessoas que vieram lá do passado para tentar melhorar a saúde pública, nós tivemos hoje revogado, deixei aqui para vocês, revogado nós tivemos, não sei se é revogada a palavra certa, mas a gente teve hoje um veto de alguns pacientes psiquiátricos que estão presos, né, e eles não vão ser assistidos como deveriam ser, né, então eu vou deixar aqui esse recorte. Vocês estão me acompanhando? Eu tô falando muito rápido. Não, tá. Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim. Vocês estão entendendo? Sim, eu tô. Ah, tá, que bom. Pessoal, pelo amor de Deus, alguém fala alguma coisa que a professora já tá preocupada.
Eu falei assim, meu Deus, eu tô sozinha aqui, não tem ninguém comigo. Deixaram tudo o negócio online e foram embora. É porque eu fiquei Estamos lá, aqui. eu me perdi lá por trás, professora, dos conceitos. Aí eu tô voltando um Tô aqui, pouquinho para poder professora. avançar. Mas tá tudo tranquilo, dá para acompanhar e ouvir tranquilamente. Não, qualquer coisa é só tu falar que eu tiro a dúvida, não tem problema não, tá? Então, ó, o que que acontece, gente, aqui? Eu acho, assim, que você tem que ser justo e você tem que entender que algumas situações acontecem. Você também não pode ser tão extremista, sabe? É difícil tratar e abordar essa situação. Mas, assim, do ponto de vista, de saúde pública, do ponto de vista de pessoa que estuda a saúde, né? Assim, eu acho uma situação bem preocupante isso aqui. Então, vamos lá para esse recorte. Para especialistas, fim de atendimento psiquiátrico nos presídios é retrocesso, né? E isso aqui quebra tudo que se foi estudado, que se foi lutado com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial e vários, e toda uma comunidade engajada nisso. Então, o que que aconteceu? Essa reportagem de hoje, tá? De agora. A extinção do serviço especializado criado no âmbito do SUS para acompanhar presos com transtornos mentais, boa parte deles detido ilegalmente em presídios e em hospitais de custódia, é considerado pelos psiquiatras como um retrocesso, né? Então, nós temos aí pacientes psiquiátricos tratados como presos, né? Eles presos ilegalmente em presídios, né? Em hospitais de custódia, e o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, acabou com o serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis a pessoas com transtorno mental, tá, em conflito com a lei. Aí ele vem aqui, aí eu deixo aqui um fragmento, também deixei o link aqui, que se vocês quiserem se atualizar, essa reportagem é de hoje, tá, do dia 3. E existe um comentário de um especialista aqui falando. A portaria que extingue o serviço foi assinada pelo ministro interino em 18 de maio, o que é exatamente o dia da luta antimanicomial. O movimento propõe uma reforma psiquiátrica que leva, Natasha, voltando aqui para o conceito, tá? O que é a luta antimanicomial? O movimento propõe uma reforma psiquiátrica que leve a um esvaziamento dos manicômios, evitando, por exemplo, detenções ilegais de pessoas com transtornos mentais, né? O foco está na desinternação, com o fortalecimento de estruturas como as residências terapêuticas, tá? Porém, o governo do presidente citado é contra essa proposta e associa a política de esquerda. Então, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas a atual gestão do nosso atual gestão presente no Brasil, ela é contra algumas leis, algumas portarias voltadas para a saúde pública com ênfase na psiquiatria, né? Então ela quer vetar, ela quer revogar, ela quer cancelar, né? Alguns avanços que foram conseguidos e que foram adquiridos até hoje. A gente tem que entender, né, voltando aqui, fazendo um mix de tudo que a gente já conversou, já aprendeu, que eu já dei aula para vocês, né? A gente tem que entender que o nosso paciente psiquiátrico, ele não é um paciente comum, como eu e você, né? É uma pessoa que ela, por algum motivo, ela não detém todas as suas faculdades mentais, ela tem transtorno, né? E ela tem que ser assistida de uma forma diferente. Lembra lá dos princípios do SUS, né? Tem um dos princípios do SUS que ele quer dizer mais ou menos o seguinte, nós somos iguais? Sim, nós somos todos iguais, temos que ser atendidos de forma com equidade, né? Porém, dentro dessa equidade, onde todos nós somos iguais, a gente tem que entender que existem algumas pessoas que isso requer uma atenção diferenciada. Isso você não está favorecendo o outro em detrimento, não está favorecendo A em detrimento do B. Você tem que entender que dentro dos princípios do SUS, né,
existem doenças, existem patologias que requerem mais atenção pelo alto nível de complexidade do outro. E todos nós temos que ser, nós todos temos que ser assistidos de forma integral, né, levando em consideração todas as nossas particularidades. Independente de qualquer coisa, do que esse paciente ele tenha feito, que essa pessoa, esse paciente tenha feito ou não cabe aqui a gente julgar, né? Eu acho que cabe, enquanto profissional da saúde, cabe a gente ajudar a salvar vidas, né? Nos cabe melhorar, melhorar e auxiliar na troca de ideias para melhorar esse sistema de saúde público, debater. Eu não estou aqui para julgar quem é A e B, não sei o que, tem que morrer, não tem que morrer, tem que ser assistido, não. Cabe a gente, de forma profissional, entender determinados contextos, porque somos pessoas da ciência, porque somos pessoas que estudamos, né? Não fazemos nada pautado no achismo, questionar e entender e não julgar, né? E entender as especificidades das assistências para os pacientes. Eu fui clara? Vocês entenderam o que eu estou querendo falar? Sim. Alguma opinião em relação a isso? Eu gostaria de. Vocês concordam? Ou vocês têm outra visão? Vocês sugerem enfim, outra fala em relação ao É tema uma abordado? pergunta, Pro. Pode falar. Porque, assim, é uma pergunta e vou dar um exemplo aqui de um acontecimento aqui no bairro. Uhum, A gente tem uma vizinha que ela não é psicologicamente normal. Ela foi uhum, abandonada pela família, e pelas irmãs que moravam com ela. As irmãs derrubaram a casa que ela morava e deixaram só um quartinho de madeira para ela morar, que já está assim se acabando também. E essa pessoa, ela vive assim na rua, pedindo comida assim pra gente, roupa. Só que o que que acontece? A gente dá a roupa pra ela usa e joga fora. E a uhum, gente vê as meninas dando roupa pra ela e joga fora. Quase todos os vizinhos do bairro, sabe? Aí a gente dá comida pra ela joga o prato fora. uhum. E quando a vizinha não tá pra dar comida pra ela, ou a gente tá com a porta fechada, alguma coisa assim, ela joga as coisas na varanda da casa das pessoas e sai esculhambando, sabe? Uhum, E a gente, assim, é como já foi falado, as pessoas perecem por falta de conhecimento, porque a população, é o exemplo daqui do bairro, a gente não sabe o que fazer, porque a gente já tentou ajudar ela assim de várias formas, em relação à casa, a ligar a energia daqui, puxar para casa dela, ligar a iluminação para ela, sabe? Mas a gente não sabe o que fazer, porque a família dela não liga para ela, ninguém ajuda ela uhum, em relação à comida, à higiene. A gente até oferece para ela tomar banho aqui, mas ela não toma banho, ela só troca de roupa. Aí eu queria saber, a gente como população, não eu como enfermeira, a gente como população, o que que a gente poderia fazer em relação a essa pessoa? Existem serviços direcionados. É a Ingrid, né? Tá falando? É. Existem serviços direcionados, exatamente esses serviços dos CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, onde a gente pode estar ligando, a gente pode estar conversando, relatando o fato. Existe uma equipe, né, existe uma equipe multidisciplinar que nós chamamos, inclusive tem assistentes sociais, para poder ajudar, colaborar, conversar, né? Porque a gente já quebrou essa barreira de prender, né? Antigamente existia isso, muito antigamente tinha lá, mandava pro OSMAC e aí prendia esse paciente, essa pessoa ficava presa, né? Ficava presa lá e a família esquecia. Né? Então, a gente, com todas essas lutas, reformas,
leis, a gente quebrou isso, e aí a gente vem com esses modelos que eu falei para vocês, né? Então, vem ligando, procurando, e da mesma forma que você está me informando aqui, você informaria para essas pessoas que trabalham nesses setores, tá? E aí, por lá, eles iriam tomar uma medida, uma providência, assistente social ia notificar, contactar, né, os familiares e tentar fazer uma abordagem mais humanizada. Porque ligar para a polícia não adianta, né? Não pode. Porque eles fizeram só que ela Tá falhando. Falhou, Ingrid. Oi? Repete, porque falhou. Eu conversei com os meninos e eles disseram que ela já havia sido internada uma vez, mas acabou saindo de lá, como se tivesse fugido, sabe? Uhum. E acabou indo para um bairro bem distante, onde encontraram ela, mas ninguém vai forçar ela a ficar, né? Como ela mesmo falou, que não é uma Uhum. prisão. Exato. Então, quer dizer, já foi feito isso, já tentaram fazer com ela e mesmo assim não resolveram. Não conseguiram resolver. É uma situação bem delicada, né? Porque, assim, a própria família que deveria estar junto nessa, né? E pela falta de conhecimento, eu até entendo, gente, assim, deve ser muito difícil, né? Falta de conhecimento, a falta do dinheiro para poder assistir um paciente desse. Por exemplo, né? Eu vou contar uma experiência própria. Eu tenho um tio que ele tem esquizofrenia, e assim, eu espero que eu consiga me expressar da maneira mais correta e que vocês me entendam. Eu tenho esse tio, né? E assim, é como se fosse uma criança, né? A pessoa não responde por si e é como se fosse uma criança, ela não trabalha, ela não faz nada, e ela faz uso de vários medicamentos, alguns medicamentos muito caros, né? Precisa sempre estar indo ao hospital para poder ter uma manutenção, porque gente, é complicado. E aí você esbarra no seguinte: a sorte é que a minha família, né, tem suporte financeiro para poder lidar e tratar e dar todas as condições para o meu tio. Quem não tem acaba ficando como a tua vizinha, né? E a gente já é mais esclarecido, não sei, né? Eu tô julgando aqui sem saber, me perdoem, mas assim, falando pela gente. Nós somos mais esclarecidos, a gente entende, tentamos diversas formas, mas a gente entende qual é o contexto da doença, né? Então, utiliza-se de todas as armas que tem para dar uma melhora de qualidade de vida para o meu tio. E quem não tem grana, né? E quem não consegue ser assistido da forma integral, né? E quem tem desconhecimento a respeito da doença, porque dá trabalho. A gente tem um paciente, uma pessoa com um transtorno psiquiátrico em casa, dá trabalho, muito, muito trabalho. Essa semana meu tio colocou um monte de Até creme. aqui na rua é Oi? Se até aqui na rua é difícil, imagina dentro de casa. Pois é. Então, esses dias meu tio colocou um monte de creme no ouvido, teve uma inflamação no ouvido, tomou uma cartela de anticoncepcional da minha prima e 3 pílulas de vitamina D. E assim, a gente tentando entender o que estava acontecendo, tentando, sabe, até você entender, é porque a gente fica todo mundo em cima dele, assim. E aí ele fez uma inflamação no ouvido, fez uma otite, teve que levar no otorrino para fazer lavagem, aí teve que ligar para o médico geriatra por causa das pílulas anticoncepcional que ele tomou. Isso tudo, sabe por que que era? Porque ele estava ouvindo muita coisa de coronavírus na televisão e fez tudo isso para se proteger do coronavírus. Entendeu? Então dá muito trabalho, né? Você tem que ter muita paciência, ser muito instruído e também ter um recurso financeiro para poder ajudar e tratar esses pacientes, né? Por isso que a gente vem toda essa luta, vem toda a reforma, vem toda essa quebra de paradigmas para poder assistir a pessoa de uma forma integral.
e não deixá-la mais à margem do que ela está, né? Mas, infelizmente, nem todas as famílias têm condições financeiras para cuidar e para ficar com a pessoa, né? Ou tem conhecimento, assim, tem conhecimento para poder lidar, entender e lutar junto com a situação, porque não é fácil. Meninos, mais alguma pergunta? Posso passar? Então, eu vou continuar a aula, tá? Então, voltando aqui, eu deixei também um recorte de uma leitura complementar, tá? A enfermagem psiquiátrica, bem o Departamento Científico de Enfermagem, Psiquiatria e Saúde Mental, para a gente entender quais são os avanços e desafios. Para quem tiver interesse e curiosidade de aprofundar mais essa aula, eu deixei esse artigo aqui, tem o DOI dele, tem onde vocês podem pegar o artigo, tem o nome da revista e tem o nome do artigo, tá bom? Eu vou clicar aqui agora, tá todo mundo comigo? Responde aí no chat, porque agora eu vou passar um vídeo que a gente vai discutir esse vídeo, tá? Sim. Eu acho que aqui vocês vão conseguir ver a imagem e ouvir. Daí. Peraí, galera, eu tô tentando aqui ainda. Natasha, alguma dúvida? Quer perguntar enquanto isso? Não, Entendeu os aspectos importantes dessa aula, entender o que é a reforma, a luta antimanicomial, entender quais são os objetivos, o porquê da luta antimanicomial. Ela existiu só por existir, porque algumas pessoas se reuniram? Não, né? Ela veio através de um processo histórico ali, muito sofrido do passado, né? Desses pacientes que eram deixados à margem, à míngua. Me colocaram dentro de um quarto forte, onde eu vi. Opa, ouvir essa música? Sim. Tá, agora claro, eu vou. Eu vou aqui, peraí, apresentar agora uma guia do Chrome. Aqui. Vocês estão vendo? Só a senhora. Apareceu já. Apareceu? Eu acho que se eu aumento aqui. Então vamos assistir juntas, tá? Depois do meu descarga de eletros, perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá. O tempo voa, mas não passa. Vou perdendo a minha raça, a vontade de lutar. E todo mundo procurando a loucura. Onde está minha loucura? A loucura, onde é que tá? Ai, 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 ai. Reserva para aquelas que não obedecem mais, fica de castigo. Aí depois soltam de novo. E se ficar quietinho, não é machucada. E se não ficar quieta, é. É, gente.
não posso falar tanto porque eu não tenho pai nem mãe. Mas tudo é o amor. Até Sérgio, liga o teu microfone aí, por favor. Melhorou? Liga o seu microfone. Mas aí não vai aparecer o áudio para vocês, entendeu? Ah, tá, entendi. Mas tudo é o amor. É pra mim. Quando começa a crescer, lembrar quando que além a espera de mim é lembrar quando Põe na cama, põe uma borracha preta na boca, né, pra gente não morder a língua, disco, e dar o choque na pessoa. Eu quero sair daqui, eu tenho medo de tomar isso. Eu nunca tomei isso aí, agora que ele tá querendo, não sei porque eu não fiz nada. A gente não faz nada demais aqui. Lá vem a boiada, uau, arroz e feijão sem sal, e mais atrás um macarrão, parece bola de colar balão, e mais atrás vem a mesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. E me jogaram na marcha, no meio de muita gente que era pra me curar. Aquele pátio a minha altura demorava, era gente que andava e não sabia dançar. Forte, onde eu vi a minha morte me abraçando devagar. Depois tomei descarga de um eletrochoque, perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá. O tempo corre, o tempo voa, mas não passa, não perdendo a minha raça, a vontade de lutar. E todo mundo procurando uma loucura. Onde está minha loucura? A loucura onde é que tá? Acompanharam, gente, o vídeo? Sim. Apareceu direitinho aí? Sim, professora. Apareceu, prof.
Gente, então, eu deixo aqui, as nossas aulas de saúde mental não são aulas densas, né? A gente tem muito contexto histórico aqui envolvido. A gente teve aí uma aula só um momento, gente. Vou desligar o áudio rapidão, tá? Calma. Vou fazer que nem da outra vez. Voltei, gente. Então, voltando aqui no contexto da nossa aula de psiquiatria, né? E então, as nossas aulas, nosso conteúdo não são conteúdos densos, são conteúdos onde eu mostro e pontuo o que aconteceu no passado, faço alguns relatos de experiências e de casos para vocês, faço recortes associando o que tem acontecido hoje em dia. E ressalto muito a visão crítica, pelo menos eu acho, né, de vocês de o que que a gente tem que melhorar ainda, como é que vamos melhorar tudo isso, porque muito tem que ser feito, né, para a gente avançar. O que não pode, como eu falei anteriormente no início, a gente não pode retroceder, né? Então eu deixo aqui uma mensagem para vocês que a saúde é todos, tá? Unidos podemos vencer, tá? E lutar unidos podemos vencer e também a gente pode lutar por uma sociedade menos brutal, tá? Onde os nossos pacientes psiquiátricos não sejam tão castigados como a gente viu no vídeo, onde a gente consiga avançar muito ainda, quebrar alguns preconceitos, e que nós, profissionais de enfermagem, né, caminhemos juntos para trabalhar, para ficar treinado, para ficar aguçado, para ficar crítico quando a gente receber um paciente desse, né, que o cotidiano, que a lida do trabalho não deixe a gente frio, né, não deixe a gente desumano, que a gente sempre tenha um olhar mais delicado em relação ao outro, tá bom? Há alguma dúvida do conteúdo hoje sobre o que que é a luta antimanicomial, o que que aconteceu, o que que foi abordado, o que que aconteceu no passado? Dúvidas? Também não, prof. Tá. Tudo bem. Eu queria que vocês abrissem. Eu vou compartilhar a tela mais uma vez, tá? Mais opções. Deixa eu ver aqui como é que faz. Para a apresentação. Uma janela. Vocês estão com TBL aí? Tá com caderno? Estão vendo a minha tela do Word? Estão vendo aqui a tela do Word, né? Eu quero que a Ellen leia a questão número 1. Ellen, lê pra gente a questão número 1. Prof, peraí só um minutinho que eu tô abrindo aqui no computador, porque eu não tô conseguindo enxergar essa letra, não. Não, tá muito pequenininho? Peraí, deixa eu aumentar. Opa. Assim tá melhor? Amiga, tenta dar zoom no teu celular. Tá, prof, melhorou. É um tipo de ansiedade crônica cujos sintomas são muito similares a um ataque cardíaco, sensação de que está fora da realidade. E sob a
e sob a ameaça iminente de morte. Se acompanha esses sintomas físicos, trata-se da letra A, síndrome do pânico, letra B, síndrome do estresse pós-traumático, letra C, síndrome de Turner, letra D, síndrome de Alport e Albert. síndrome Burnout. Burnout, tá? Síndrome de burnout. É isso Então daí vamos mesmo. lá. Vocês marcaram qual alternativa? Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, né? Ok. Eu só vou destrinchar para vocês, para que vocês tenham conhecimento das outras síndromes, tá? Síndrome do pânico é a resposta correta para o que foi elencado anteriormente na questão. A síndrome do estresse pós-traumático, ela acontece muito isso também, ela às vezes vem associado com a síndrome do pânico. A diferença da síndrome do estresse pós-traumático está exatamente aí no que ele fala, né? A pessoa precisa sofrer um trauma muito grande e aí ela vai desenvolver uma síndrome do estresse pós-traumático. A gente tem visto muito aí nas redes, nos jornais, os depoimentos dos enfermeiros, em artigos científicos também publicados pelos grandes journals de revistas científicas, né, o aumento do estresse pós-traumático nos pacientes, nos enfermeiros na equipe médica italiana, né, devido ao caos que aconteceu recentemente relacionado à Covid-19, né, então esses pacientes, eles têm apresentado um estresse pós-traumático bastante intenso, o que também não vai diferir, né, divergir do que vai acontecer com os nossos profissionais aqui no Brasil e tantos outros locais do mundo, né, porque a gente vive um cenário de guerra para quem está dentro do sistema, é horrível, né, assim, depoimento particular para vocês. Eu estava trabalhando na coleta de dados no Coalizão, que é um projeto com pacientes COVID, onde a gente estava trabalhando para tentar entender o desfecho clínico, né, com a hidroxicloroquina e a azitromicina. Então, eu estava indo todos os dias na UPA, todos os dias. E tinha dias que eu acordava como... Era horrível, parecia muito real. Eu tinha pesadelos, e aí eu acordava como se eu tivesse um grande desconforto respiratório, né? Um grave desconforto respiratório, assim, faltava ar. Sem contar que eu sempre acordava no meio da noite sonhando com pessoas entubadas, né? Então, esses relatos das pessoas que têm trabalhado com os pacientes COVID, que estão inseridos no meio, ele é muito prevalente, né? Muito prevalente. Então, o que acontece, né? Você tem falta, você não sente falta, perda do apetite, fica com ansiedade, tem insônia, que mais? Você tem uma série de manifestações clínicas, gente. Então, vocês vão ver, vão lembrar do que eu tô falando aqui agora. No futuro, a gente vai ver muito profissional da área da saúde com estresse pós-traumático. Síndrome de Turner. Vocês já ouviram falar de síndrome de Turner? Responde no chat, pode responder no chat. Prof, essa síndrome do pânico aí, ela tá Natasha, Ellen, acontecendo muito. Aureci. Eu tenho um exemplo da minha família, tipo, a minha tia, ela faz a lista, né, para ir no supermercado comprar as coisas. Quando ela chega no supermercado, ela pega duas coisas e já esquece. Porque ela tá muito preocupada por conta que eu tenho uma prima que ela é farmacêutica. E lá nessa farmácia que ela trabalha, já tem 3 pessoas que estão infectadas. Aí essa minha prima, ela tem uma bebê. Tanto é que ela nem tá mais ficando com a bebê dela, ela tá deixando com a minha tia, que é a avó da bebê. Aí ela tem medo, tipo assim, tudo ela vê, tudo ela pensa que já é o vírus, ela chega no mercado, ela não consegue lembrar das coisas tudo. Aí se preocupa com as crianças, porque as crianças têm a imunidade mais baixa, né? Eu sei que ela tava ligando pra cá hoje dizendo assim que já tá achando que ela tá ficando doida. Mas realmente, prof, como a senhora falou aí, por conta que é uma situação tão alarmante que as pessoas
Elas realmente elas estão perdendo assim a noção mesmo. Travou? Travou? Oi. Prof, acho que o microfone dela tá desligado. A internet que tá ruim. Será que é pra sair da reunião? Que ela vai fazer outra? Ela mandou lá no grupo assim, travou, ninguém sai não. Aí depois mandou oi. Fala pra ela que a gente tá esperando. Já falei E pra ela, ela que a gente tá esperando. e ela pode entrar assim, né? Eu Pode, né? não sei. Eu acho que dá pra ela entrar. As figurinhas que ela mandou lá são as melhores. Foi mesmo. De novo. Ela avisou no grupo que o PC dela desligou. Tá pra sair, é? Não, ela não falou ainda não. Peraí, deixa eu ver. É, pra sair. Ela falou lá.